Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar de dois sistemas, o sistema linfático e o sistema imunitário. De uma certa forma, os dois estão relacionados. Do que é formado o sistema linfático, gente? Esse sistema é formado pelos vasos linfáticos. Vocês podem observar ali nessa imagem no corpo humano, todos esses vasinhos que estão presentes no corpo inteiro são os vasos linfáticos. Eles funcionam, trabalham juntamente com o sistema circulatório. Esse conjunto de vasos tem a função de coletar a linfa. A linfa é uma substância esbranquiçada que está composta na linfa plasma sanguíneo e glóbulos brancos. E essa linfa está presente entre as células dos tecidos no nosso corpo. Então, esse sistema linfático ele tem função de coletar essa linfa, drenar essa linfa e trazer de volta para a circulação sanguínea. Além dos vasos linfáticos, também nós vamos ter nesse sistema linfático algumas estruturas, como os linfonodos, o timo, o baço. Vamos falar um pouquinho dos linfonodos. Eles são estruturas presentes no corpo todo. Eles são mais abundantes em algumas estruturas, mas eles estão presentes no corpo todo. Aonde está mais presente os linfonodos? Nas axilas, nas virilhas, no pescoço. Então, é o seguinte, esses linfonodos contêm os glóbulos brancos. E os glóbulos brancos são células que destroem materiais estranhos que possivelmente possam entrar no nosso corpo. Quando, então, ocorre uma infecção, esses glóbulos brancos aumentam em quantidade, eles se multiplicam. E aí eles levam essas estruturas, por exemplo, a virilha, na axila, a inchar. É o que nós chamamos de íngua. Então, a íngua é quando os glóbulos brancos eles detectam algum material estranho no nosso corpo e vão atacar. E dessa forma, eles aumentam em quantidade e nessa região começa a inchar. Então, é a chamada íngua, né? O timo, ele fica acima do tórax. Pode reparar aí, gente. Na parte superior do tórax. As tonsilas ficam na entrada das vias respiratórias. Pode reparar ali em cima, gente, no pescoço. As duas ali. Tonsilas palatinas, as amígdalas. Então, são estruturas que também fazem parte do sistema linfático. Elas podem estar na entrada das vias respiratórias e também no tubo digestório. O baço é outra estrutura do sistema linfático. Ele armazena glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Estrutura do sistema linfático. Então, olha, eu vou dar uma resumida em tudo que eu já falei. Ele é formado pelos vasos linfáticos e por estruturas como linfonodos, timo, tonsilas e baço. A linfa, então, é um líquido esbranquiçado composto de plasma e glóbulos brancos que circula dentro dos vasos linfáticos, banhando as células no nosso corpo. Então, ela fica entre as células dos tecidos do nosso corpo. Funcionamento do sistema linfático: esse sistema drena os líquidos do nosso corpo, que ocupa o espaço entre as células, ajudando o sistema cardiovascular a remover o excesso desses líquidos. Sistema imunitário, gente, ou sistema imunológico. Esse sistema é um sistema de defesa do nosso corpo, formado pelos glóbulos brancos, que estão no sangue, né, e na linfa. Esse sistema nos oferece imunidade, ou seja, nós ficamos imunes a qualquer corpo estranho que entre no nosso corpo, devido ao sistema imunitário. Graças aos glóbulos brancos, né, que vão fazer essa defesa. Nesse sistema, nós vamos ter os antígenos e os anticorpos. Os antígenos é o nome dado a todos os materiais estranhos que entram no nosso corpo, como bactérias, vírus, alguma toxina, veneno.
E os anticorpos são as células de defesa, que são os glóbulos brancos. Quando o antígeno é identificado no corpo, gente, os glóbulos brancos vão atacar para destruir esse antígeno, não deixando a gente ficar doente em qualquer situação de algum micro-organismo entrar no nosso corpo. Eles vão logo atacar e conseguem destruir. É claro que às vezes não dá sempre para destruir. Nesse momento é quando a gente fica doente. Então, nem sempre os glóbulos brancos conseguem dar conta de destruir, mas na maioria das vezes eles conseguem. Aqui tem uma simulação de como ocorre o ataque dos glóbulos brancos diante de um ferimento. Então, por exemplo, acontece o ferimento, um corte no nosso corpo. Nesse corte vai ter entrada de micro-organismos, claro, né? Como está exposto, esses micro-organismos nós falamos que é o antígeno. Vocês estão vendo aí o vaso sanguíneo abaixo, né? Então, na corrente sanguínea nós vamos ter as células sanguíneas, né? Os glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas. Os glóbulos brancos vão imediatamente atacar os micro-organismos. Pode reparar ali, ó. Os micro-organismos estão entrando, então os glóbulos brancos, eles detectam rapidamente e vão atacar. Eles vão fazer um processo chamado fagocitose. O que é esse processo, gente? É o englobamento dos micro-organismos. Então, quando o glóbulo branco engloba esse organismo, ele destrói, ele mata. Aí, gente, vai formar um coágulo sanguíneo, e devagar o ferimento começa a se fechar. Dessa forma, os glóbulos brancos protegem o nosso corpo contra uma possível infecção no local. Imunização artificial. Para nos protegermos contra elementos estranhos, invasores como veneno, toxinas, bactérias, vírus, foi desenvolvido os soros e as vacinas. As vacinas, como nós já vimos, elas são produzidas com micro-organismos mortos ou inativos, né? Já os soros são produzidos com doses de anticorpos produzidos por outra pessoa ou por um animal. São utilizados os soros para tratar, por exemplo, picadas de animais peçonhentos como cobra, aranha, escorpião. Como é produzido o soro? Eles extraem o antígeno do veneno do animal peçonhento. Então, através do veneno está presente o antígeno. Então, eles extraem esse antígeno. Esse antígeno é processado, diluído e filtrado. Em seguida, eles injetam esse antígeno num animal. E o animal utilizado para fazer o soro é o cavalo. Então, é injetado pequenas doses desse antígeno no intervalo de 5 dias no cavalo. Eles esperam 40 dias no máximo, de 30 a 40 dias. Por quê? Porque nesse período o cavalo vai criar anticorpos que vai neutralizar a ação do veneno. Então, não vai fazer mal para o cavalo, porque ele vai criar anticorpos. O sistema imunológico do cavalo vai criar anticorpos para neutralizar esse veneno. Depois, vai retirar de 6 a 8 litros de sangue no intervalo de 48 horas. A parte utilizada do sangue para fazer o soro é o plasma. Por quê? É no plasma que tem anticorpos, proteínas, hormônios, né? E a parte das células sanguíneas desse sangue é devolvida ao cavalo. E por meio de um processo chamado centrifugação, eles retiram uma substância chamada fibrinogênio, que é uma proteína do plasma, que sem o fibrinogênio, esse líquido aí se transforma em soro. Bom, gente, é isso. Espero que tenham entendido um pouco, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Gente, bons estudos!